Olá, seja muito bem-vindo a esse mini curso de inglês para comissários de voo. Welcome aboard. Nesse mini curso aqui eu vou mostrar para você qual que é a jornada, qual que é o caminho que você deve seguir para conseguir uma vaga aí com comissário de voo. Ou se você já é, eu vou ensinar você a passar numa prova de inglês para comissário de voo. Como é que é possível, né? Passar em uma prova de inglês para comissário de voo em menos de um ano. Eu vou explicar para você tudinho, tudinho. Mas antes, né, que você assista a aula, eu quero que você veja aí o depoimento de alguns alunos, porque você não precisa, você pode não acreditar em mim, mas veja esses depoimentos. Talvez você até conheça aí algum dos meus alunos. Olá, boa tarde. Meu nome é Yara Ramos e atualmente eu sou aluna do The Flight Zone, curso ministrado pela Teacher Letícia, e estou aqui junto a vocês hoje para compartilhar um pouco da minha experiência com o inglês e no que o inglês tem me ajudado junto à comissaria de bordo. Bom, desde o princípio das aulas, o The Flight tem me ajudado a desengessar o inglês e me ajudado a encontrar a minha verdadeira potencialidade dentro do meu nível de fluência. Então, hoje eu falo um inglês menos travado, com mais segurança, com mais propriedade de ser falado, mesmo que cotidianamente nós cometamos alguns erros, mas o que é normal. Comissária Jaqueline, eu tô passando rapidinho aqui para falar um pouco de como o inglês ele foi importante no meu processo seletivo e de quanto ele é importante agora trabalhando como comissário de voo, voando. No processo seletivo ele me deu segurança para fazer as provas, mas hoje eu vejo que não foi somente para o processo seletivo. Eu realmente uso todos os dias, em todos os meus voos, o inglês para fazer serviço de bordo, para dar instrução de segurança, para tirar alguma dúvida desse passageiro que só fala e entende inglês, né? E eu sou muito grata por não ter deixado de estudar, não ter deixado de lado o inglês e focado em outras coisas, sendo que o inglês, sim, ele é essencial para quem quer ser comissário de voo, para quem quer estar voando como comissário de voo. E também eu sou muito grata a Letícia por ter dado essa destravada no meu inglês e eu. Hi, my name is Joyce. I am 21 years old. I live in São Paulo. Hoje eu vim falar para vocês o quanto o curso The Flight Zone da Letícia está aí me ajudando nessa jornada com o inglês. Eu estudei inglês por 4 anos, foram 2 anos sozinha e 2 anos em escola de idiomas. Faz um mês que eu estou aí participando das aulas da Letícia e eu posso afirmar com total certeza que ela é a única professora que conseguiu pegar na minha mão e está me ajudando aí realmente com o inglês. O método dela é perfeito, ela tem muitas aulas gravadas que a gente pode ficar assistindo e reassistindo quantas vezes quiser, aonde quiser. E além disso, a gente tem aula ao vivo, então a gente tem interação com outras pessoas, a gente consegue praticar a pronúncia, que eu falo que a minha maior dificuldade é a pronúncia, e eu estou amando praticar com ela e com os outros alunos, porque ela ensina de uma forma muito leve, divertida. Então, assim, você tem vontade de aprender e consegue ali desenrolando. E além disso, a gente tem muita escuta, escrita, porque ela tem uns e-books que são muitas atividades pra gente ir praticando. Então, assim, nada fica de lado, nada passa despercebido. Sem contar que as aulas de pronúncia, muitas vezes tem aí as aulas de speech. Então, a gente já treina o inglês e vai se preparando aí para a profissão. Tem as aulas de descrição de imagem, que é ótimo para a gente se preparar para a seleção. Tem provas, simulados da GUP, então a gente já vai ali treinando. E não tenho nada a reclamar. Sem contar o suporte dela, que é maravilhoso, né? Eu sou aquela que não tenho tempo aí pra estudar direito, então às vezes tô no ônibus, tô assistindo uma aula, eu fico com dúvida e não tô na aula online. Eu chamo a Letícia, ela tá ali sempre disposta pra me ajudar, pra tirar minhas dúvidas, então é sensacional. Eu recomendo aí pra todo mundo e não adianta falar, mas eu nunca tive contato com inglês, não vou conseguir. Vai, porque ela tem um módulo que é muito vocabulário. Eu aprendi tanta coisa nesse mês que não tenho nem palavras para expressar. Só agradecer aí a Letícia, o suporte, as aulas e a disposição dela, e também a todos os outros alunos. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Caio, sou aluno da Letícia Mantovani do curso The Flight Zone. Estou passando aqui para deixar um feedback do curso. Um curso incrível, muito completo. As aulas ao vivo estão maravilhosas.
é muito descontraído, a gente consegue se divertir e tornar o aprendizado do inglês algo mais leve. A Letícia é muito clara em dizer, gente, se vocês não conseguiram aprender, a gente vai rever essa questão. E lá na frente a gente vê de novo e parece que nem é tão difícil quanto a gente acha, e o aprendizado do curso a gente fica muito mais fácil de absorver. Então, quem não adquiriu, adquira esse curso. Acho que tem novas turmas aí para o final do mês, não sei. Mas vale super a pena. Olha, eu super indico, eu conversei tem pouco mais de 2 meses e assim, tá me surpreendendo. Olá, boa noite. Meu nome é Kelly. Eu faço parte do curso The Flight Zone. E eu vim aqui fazer esse vídeo para informar vocês que esse curso é maravilhoso para você realmente aprimorar o seu inglês. Existe uma plataforma com várias aulas de tudo que você pode imaginar, de futuro, presente, passado, vocabulário de emergência, no caso de para aviação mesmo, tudo voltado para aviação, e eu tô adorando. Meu vocabulário aumentou bastante, coisa que eu realmente tinha um vocabulário muito pequeno, então isso me ajudou bastante, continua me ajudando e eu tenho certeza que vai dar certo. Então, se vocês tiverem essa oportunidade, entre no curso, porque ele é ótimo, é muito bom. Olá, meu nome é Alissa, sou comissária de voo e eu queria recomendar a Letícia para aprender inglês voltado para aviação, porque ela é uma excelente profissional, ela ensina com amor, com carinho, com paciência, ela também é uma amiga e eu tô aqui também graças às aulas dela que me ajudaram bastante a ganhar confiança ao longo do processo seletivo. Então contem com ela para aprender inglês, que vai ser sensacional. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rubens, tenho 26 anos, sou de Hortolândia, interior de São Paulo. Vim compartilhar com vocês o quanto que o curso da Lei está me ajudando, e não só o curso, a Letícia também. Eu estou destravando bastante o meu inglês. Antes eu tinha bastante vergonha, timidez de falar, não conseguia manter uma conversa por muito tempo. Entendia a escrita, entendia a pessoa falando, mas na hora de conversar travava. As aulas têm me ajudado bastante, porque tem a parte da leitura de speech, as dinâmicas, então tem desenvolvido bastante essa parte da comunicação. A Letícia presta todo o suporte necessário, todas as vezes que eu precisei tirar alguma dúvida, era de manhã, era de noite, sempre mandava mensagem para ela e ela me respondia assim que possível. O curso foi uma aquisição muito boa assim que eu fiz, porque eu sempre estudei inglês sozinho e eu não tinha a base muito bem formulada. E eu sinto que agora, com a parte da gramática, a parte de listening e speaking está muito bem desenvolvida e continuo desenvolvendo também. Então, foi uma aquisição muito boa que eu fiz. Recomendo bastante para vocês e fica aí minha dica. Oi, gente. Oi, Letícia. Aqui quem tá falando é o Pierre. Já faz tempo que eu não gravo um videozinho, não mando nada, né? Tô aqui pronto para ir para um turnaround, mais uma vez indo para Cairo, né? Quase saindo já, que já são 5h30 da manhã, tá tudo escuro lá fora. E eu tô aqui para mandar um videozinho, agradecer a Letícia especialmente por todo o suporte, por todo o apoio que ela me deu, por todo o carinho. Eu lembro muito bem que nos meses que eu estudei com ela, ela se dedicou bastante em me ajudar também. Eu sentia que ela queria muito que eu passasse, sabe? Ela tinha muito carinho por mim e ela acreditava muito em mim. E isso eu sou eternamente grato por tudo isso. Não só no sentido profissional, mas ela também me ajudou nos outros detalhes também, que são muito importantes, né? E aí é isso, hoje eu tô aqui pronto para mais uma e queria agradecer muito de coração por toda a ajuda que ela me deu. Muito bem. Você viu que alguns, né, entraram numa empresa aérea já, outros ainda não, mas a partir do momento, né, que eles começaram aí ter um progresso, a vida deles mudou e mudou para melhor, porque quando você fala inglês, você é capaz de conseguir um emprego melhor, uma promoção, e você tem mais confiança também para poder aí atuar como comissário de voo. O inglês é uma língua muito importante para você atuar como comissário de voo. Você vai poder se comunicar com o passageiro. Vocês sabem, né, que uma das principais funções do comissário é ser agente de segurança.
E para você poder promover essa segurança, é preciso que você consiga fazer um briefing pré-voo com o passageiro em inglês. Então, como é que você consegue isso, né? Fazendo aulas específicas. Deixa eu contar um pouco para vocês como é que eu cheguei até aqui. Eu era uma menina muito sonhadora, eu me sentia assim meio que diferente, porque eu queria sempre mais, eu não estava feliz com o que eu tinha, eu queria viajar, eu não queria passar a minha juventude, né, trancada num escritório, numa sala, fazendo algo que eu não gostasse. Na verdade, se me perguntassem, né, o que você quer ser quando crescer? Eu não gostava de absolutamente nada, nada a não ser comissário de voo. Eu vim com esse desejo desde muito nova, nunca fui levada a sério nem pelos meus pais, nem pelos meus primos, meus amigos tampouco, os que se diziam meus amigos, meus inimigos, todo mundo achava que era contra, né? Achava um absurdo, na verdade. Se hoje em dia, se você quer ser comissário, já todo mundo fica meio chocado, imagine há 25 anos atrás. Então, assim, era uma profissão muito diferente. Mas eu era muito persistente, ainda sou, né? Algo dizia dentro de mim: não desista, você vai chegar lá, você vai ter a vida que você sempre sonhou. E como eu tinha um desejo ardente, aquele desejo latente, né? Que eu queria conhecer novas culturas, eu queria me preparar para ser comissário, eu queria ser cidadã do mundo. Eu fui atrás do intercâmbio para eu aprender a falar inglês, já que eu sabia que inglês poderia me abrir muitas portas na aviação. Na verdade, né, eu pensava que eu nem ia ser comissária aqui no Brasil. Eu queria ser comissária para fazer voos internacionais mesmo. Queria morar fora do país. E aí tinha um grande problema. Eu estudei em escola pública. A minha mãe era professora da escola pública, né, do governo do estado de São Paulo, e naquela época ela julgava ser a melhor opção para mim. Ensino péssimo, péssimo. Hoje em dia ainda é bem pior, né, do que era antes. E é óbvio, né, que eu nunca tive aula de inglês na vida naquela escola. Nunca, nunca tive. E aí, minha mãe falava: você precisa fazer um curso de inglês. E aí, quando eu já tinha aí meus 13 anos, já era bem mais velha, eu comecei a estudar inglês num curso de inglês com um método tradicional, como todo mundo, e achei que estava bafando. Eu tinha feito inglês um ano, tá. E como a gente, tudo que a gente busca, a gente consegue, né? Com persistência, sem desistir, eu encasquetei que eu ia morar fora para eu aprender inglês. Olha isso. E aí, meu pai, ele trabalhava numa empresa americana e todos os anos essa empresa mandava dois filhos de funcionários para os Estados Unidos, para morar lá por um ano. E eu nem sabia disso. E aí, eu acabei concorrendo a uma dessas bolsas de estudos e consegui uma vaga. Então, eu tive uma oportunidade aí que era tudo que eu queria na minha vida, aprender inglês para ser comissária de voo. Eu tinha feito um ano apenas de curso de inglês, um curso tradicional, e quando eu cheguei lá, a minha vontade era de pegar o primeiro avião e voltar, porque eu não entendia absolutamente nada da língua. E uma coisa é você é, ir para lá sabendo inglês, para você aperfeiçoar. Outra coisa é você ir zero inglês, que foi do jeito que eu fiz, né? Porque eu achei que seria a melhor solução e, e aí eu cheguei lá. Só que, como eu falei para vocês, eu não tinha, minha família não tinha uma situação confortável, né? Eu nunca passei necessidade, mas não era uma situação confortável ao ponto de eu poder pegar o próximo avião e voltar. Meus pais iriam me matar se eu perdesse essa oportunidade e eu não ia me perdoar para o resto da minha vida, porque se hoje o intercâmbio é caro, naquela época era muito mais caro. Era muito, muito impossível. Era um sonho impossível praticamente
para alguém numa situação, né, igual a minha naquela época. E aí eu resolvi ficar. E aí, para eu conseguir aprender inglês e aproveitar lá todo o tempo que eu fiquei, eu tive que sentar na minha bunda na cadeira e estudar. Só que eu precisava de resultados rápidos. E sem eu saber, naquela época, desenvolver um método que hoje eu replico nos meus alunos. Eu já vou falar mais sobre isso. Aprendi inglês em 3 meses, comecei a falar, comecei a me comunicar, aproveitei pra caramba, fiz vários amigos que eu me comunico até hoje. Voltei para o Brasil e aí eu me matriculei na Faculdade de Letras no Mackenzie, né? 6 meses depois, eu passei no vestibular, me formei em letras, em inglês, tradução, intérprete, enfim. Aí eu deslanchei na carreira, tive muito sucesso dentro da faculdade, porque eu tinha muita facilidade com a língua, mas não foi à toa, né? Foi a base de muito esforço. Quando eu entrei na aviação, eu tive outro desafio. Eu achei que tudo aquilo que eu tinha feito seria suficiente, né? Só que eu nunca tinha estudado inglês para comissário de voo. Eu participei do processo seletivo, minha prova e cal, eu vou falar mais sobre isso, o que é prova e cal. Para comissário, foi durante o processo, eu tirei nota 4, quase que não passo. E depois disso, eu tomei um susto. Foi aí que eu resolvi me especializar no inglês para aviação. Fui fazer um curso, né, relacionado a isso, nem existe mais, inglês and training. Enfim, e hoje em dia eu dou aula de inglês para comissários, porque essa prova de inglês até hoje existe na Latam, na Gol e na Azul. E na Voipass também. Existe nas 4 empresas e ela também é muito similar ao processo seletivo da Emirates, né? Então eu me especializei. O comissário ele precisa saber inglês também, não só nesse momento ainda prova e cal, né? Que precisa estudar uma matéria específica, alguma coisa específica. Ele tem também, dependendo do processo seletivo que ele for fazer, provas de gramática, que também são muito específicas. E isso eu posso garantir para você, que se você não estudar gramática pura, que é o que nós vamos estudar hoje, eu vou dar uma aula de gramática logo no primeiro dia. São 4 dias de mini curso e hoje eu já vou dar aula de gramática para você. Então, se você não estudar gramática pura, o que cai no processo, você não consegue passar também, você não consegue pontuar. E uma coisa, né, que sempre me perturbou era porque os meus colegas que voavam comigo, que não tinham estudado nem a metade do inglês que eu tinha, que eu era professora, conseguiam passar na mesma prova que eu. Como é que eles conseguiam? Estudando o inglês específico. Só que aí, isso daí também sempre me deixou muito em dúvida, né? Será que a pessoa ela só sabe estudar para passar na prova ou ela sabe estudar inglês a bordo? E elas só sabem estudar para passar na prova. Que também não acredito que seja o mundo ideal. E uma vez eu estava dentro do voo, eu fazia voos internacionais na Latam, tá? Voei por 20 anos, quase 20 anos. Eu voei 3 anos na VASP, quase 17 na Latam. E eu fazia voos internacionais, eu voava a 330, a 350, o Boeing 777, voei MD-11, 767, eu tenho todas essas carteiras aí para minha coleção de aeronaves. E hoje eu estava fazendo um voo para os Estados Unidos, tinham bastante estrangeiros, tinha bastante estrangeiro dentro do voo, e aí era um voo diurno. Voo diurno, os passageiros ficam acordados, né? A maior parte do tempo, eles exigem um pouco mais do seu trabalho. E teve um passageiro que teve um problema
e um colega meu não conseguiu resolver porque ele não entendia inglês. Foi aí que eu virei para eles e falei assim: eu vou sair daqui um dia e eu vou ensinar vocês a falar inglês de verdade com o passageiro. E isso faz muito tempo, né? E realmente aconteceu. E, na verdade, foi sem querer, porque quando eu saí da aviação, começaram a perguntar se eu dava aula de inglês, que eles sabiam da minha capacidade, e foi aí que tudo surgiu, né? Mas eu quero que você entenda o seguinte: várias coisas aqui que eu falei para você. A primeira coisa, é possível aprender inglês do zero em pouco tempo, porque eu criei um método para isso, que eu apliquei em mim quando eu tinha 16 anos, eu amadureci esse método, eu validei em vários alunos que não sabiam nada e hoje eles falam inglês. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você precisa sim estudar uma matéria específica também para passar nessas provas, senão você vai ter uma desvantagem diante aquele coleguinha que só estuda para passar na prova e você não. O inglês é uma habilidade que pode ser exigida pela empresa aérea ou desejada. Ela é desejada essa habilidade. Se ela for desejada, então significa o quê? Se você tem o inglês, você vai passar na frente daquele que não tem. Para você ter uma ideia, eu não tinha experiência de atendimento ao cliente, customer service, e eu vou ensinar sobre isso para vocês amanhã. E eu consegui facilmente uma vaga, na verdade, 4 vagas em 4 empresas aéreas diferentes. Eu pude escolher a empresa que eu quis voar. Eu pude escolher. Eu passei na VASP, eu passei na Emirates, eu escolhi a VASP porque eu não queria morar fora, tá? Foi por isso. E a Emirates nem vinha para o Brasil, foi em 2004 isso, mas sim, eu passei na Emirates, mas eu não fui. Depois eu entrei na TAM, que virou Latam, e aí em 2006 eu fiz um processo na Air France, eu passei também, só que eu não fui porque era para fazer as mesmas rotas que na TAM, era para voar o mesmo avião, A330, na Air France a tripulação era até menor, até eu teria que trabalhar mais no caso, né? E teria que pagar um aluguel lá em Paris, aqui no Brasil eu não precisaria, o salário era o mesmo. Resolvi ficar aqui, então eu pude escolher a empresa que eu quis. Eu pude escolher. Por quê? Porque eu tinha habilidades desejadas pela empresa aérea, que é o inglês aí no caso. O francês também, eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Eu consegui entrar na empresa aérea sem, sem ter qualquer outra habilidade desejada pela empresa que não fosse o inglês, o francês intermediário e minha comunicação, a maneira que eu me comunico. Então, eu acredito sim que você, se você já voa, que você vai conseguir aí sua bandeira de inglês ou a empresa que você trabalha. Se você deseja voar numa empresa internacional, também é totalmente possível, porque eu consegui entrar em duas, uma menina comum, que nasceu em Mariporã, que é uma cidade minúscula, que estudou em escola pública, que teve aí um esforço um pouquinho fora da média, né? Uma força de vontade para aprender o segundo idioma e conseguiu entrar em 2 empresas aéreas. É totalmente possível você mudar a realidade da sua vida através do estudo. Nada vem fácil, né? De mão beijada. Depois, ninguém analisa seu esforço na hora. Depois vem falar: ah, fulana deu sorte, né? Mal sabe ela. E deixa eu te falar uma coisa: o ano tá acabando. Mas tem 3 meses inteiros ainda aí pela frente: outubro, novembro e dezembro.
Que tal, nesses 3 meses daqui para frente, você botar para quebrar, você se comprometer? Lembra que eu contei que eu aprendi inglês em 3 meses? Se você se comprometer a estudar, quem sabe você começa o ano aí mudando a sua realidade. Se você não voa ainda, você pode entrar numa empresa aérea. Se você já voa, você pode tirar aí a sua nota 4 de inglês e CAL 4 e começar a fazer voos internacionais, começar a ganhar diário em dólar. Esse era o meu sonho. E eu acredito que se você tem, ou ser chefe de cabine, né, que é o salário aumenta bem, né? E eu acredito que se você tem um pingo, mais um pingo de ambição, você deseja isso para você, porque eu desejo isso para você, tá? Eu quero que você preste muita atenção nessa aula que eu vou dar para você. Eu quero que você pegue um caderno, uma caneta, você anote. Não precisa se preocupar, porque o PDF desse material eu vou entregar na quinta-feira junto com o restante desse mini curso. Então, você vai poder aí revisar essa aula até domingo, vai poder estudar, absorver e entender, né, tudo isso. Amanhã eu vou ensinar para você um pouco sobre processos seletivos e o inglês e como é que eles estão relacionados. Você aprender a passar no processo e saber responder as questões em inglês, seja para Emirates, para Air France ou qualquer outra empresa europeia, que você tem que fazer o processo em inglês também, ou uma empresa brasileira, quando você tiver que fazer a prova ICAO, por exemplo, e nem vou muito longe, né? Você nem precisa estar voando para ter que fazer essa prova. No processo seletivo da Gol, por exemplo, no ano passado, eles aplicaram essa prova durante o processo. Então, vamos lá. Lembrando, né? O que eu expliquei para você até agora? Eu expliquei primeiro. Os cursos tradicionais não te preparam para fluência. Os cursos tradicionais, eles não te preparam para você atuar como comissário de voo. Os cursos tradicionais, eles não ensinam gramática pura. E você precisa dessas 3 coisas. Você precisa sair do zero e ir para a fluência rápido, porque eu sei que você tem pressa. Você precisa aprender inglês para comissários de voo. E você precisa também aprender inglês para processo seletivo. Então, fica aqui comigo nesse mini curso que eu prometo para você que vai ser incrível. Então, agora eu vou fazer uma mágica aqui e vou compartilhar uma tela com você. E como aqui, né, eu mato a cobra e mostro a cobra morta, eu estou mostrando aqui para vocês agora a foto, algumas fotos de eu morando lá nos Estados Unidos. Dá para ver que eu era uma menina, eu tinha 15 para 16 anos aqui, dei uma importadinha, né? Como toda boa intercambista. Aqui, ó, olha aqui, ó, gordinha, mas magrinha. Aqui já tinha 21 anos. Quando eu comecei a atuar como comissária de voo, aqui eu morria na musculação, ó, magérrima, barriga de tanquinho aqui, super bronzeada, porque eu fazia muito voo para o Nordeste no começo, e eu achava esse uniforme da VASP muito bonito. Se você for olhar hoje, ele é meio retrô, né? E a gente usava, sabe aquela redinha de mercado? Punha aqui, ó, lacinho com a redinha, a gente era obrigada a usar esse laço. Eu já usava um topetinho, ó, não usava, tá vendo? O cabelo todo para trás, porque eu não gosto desse visual em mim. Então, aqui eu tô no Serra Mike Zulu. Eu não lembro, não lembro, eu acho que isso aqui era um Braguinha, né? Um Boeing 737-200. Aqui foi quando eu já tinha mudado a minha vida. Eu estava na Disney com as minhas filhas gêmeas, então é totalmente possível você casar, ter família e ser comissário. Isso tudo aconteceu depois de um tempo. Eu fui a trabalho aqui, tá? Nessa foto.
Levei todos eles, era carnaval, eles passaram carnaval comigo e foi um dos melhores, acho que foi o melhor carnaval da vida deles, com certeza. Minhas gêmeas é que elas não são idênticas e o maridão. Aqui sou eu, em cima, não dá para saber aqui em cima de qual avião que eu tô, mas é um avião grande, olha a turbinona dele aqui, Cell 77, Cell 50, que eu voava na época, e essa coisa mais linda aqui, o A380 atrás de mim, estacionado no meu ladinho aqui, ou seja, né, eu tava lá fazendo voos internacionais também, na área internacional, voando um avião grande. Ah, se fosse hoje eu teria ido para Emirates, tá? Mas naquela época eu senti que não era para mim. Então vamos lá para a aula agora, né? Tava tão gostoso o assunto aqui, mas se você não conhece os pronomes, eu vou apresentá-los agora. Se você já sabe gramática, talvez seja muito fácil essa aula hoje para você, mas eu garanto que amanhã, quando eu for falar sobre customer service, teamwork e habilidades que você precisa ter em inglês, e isso também cai nas provas de inglês das empresas aéreas aqui no Brasil, e você vai poder usar esse material para o processo seletivo em português, você vai me agradecer, tá certo? Então vamos lá, vamos para a gramática aqui. Eu vou provar para você que é totalmente possível você aprender gramática. Se você não sabe nada de inglês, ou se você já sabe, você vai relembrar só, né? Óbvio, mas você vai fazer exercícios aqui. E também é totalmente possível você aprender uma aula gravada como essa no YouTube. É totalmente possível. Fica aqui comigo. Só não vale você fazer essa aula deitado, com a TV ligada, não prestando atenção no que eu estou falando, conversando com alguém ao mesmo tempo, sem anotar. Depois você tem que revisar se você precisar. Então, fica aqui comigo, você vai me agradecer. Então, vamos lá. Aqui nós temos pronomes, né? Sujeito e aqui o possessivo. Pronomes pessoais e pronomes possessivos. O que são os pronomes pessoais? Eu, você, ele, ela para objetos e coisas, nós, vocês no plural e eles e elas no plural. Esses são os pronomes aqui, que eles fazem parte geralmente do sujeito, né? Como o sujeito da frase, e esses pronomes substituem o nome. Por exemplo, a Ana parará. A Ana é bonita. Aí, se eu vou falar Ana é bonita, eu quero falar ela é bonita, o ela é o pronome pessoal. She's beautiful. Em inglês, eu uso she para substituir. Simples assim, tá? E aí, eu quero falar o cavalo dela. Her horse. Ó, her horse. Her horse, dela. Então, aqui tem o possessivo my, quando sou eu falo meu. E aqui é simples assim, ó. My, começo e meio da frase. Mine, quando é a última palavra da frase, que é meu também. Que aí seria como se fosse o objeto, né? Mas não precisa entrar nesse detalhe. Grava assim, ó. My é o pronome possessivo quando o sujeito sou eu, né? E o pronome é my ou começo e meio da frase ou mine final. You, você. O pronome é your, seu, sua, seus, suas, porque pode estar aqui no plural também. E yours, quando tá no final da frase. Então, your, começo e meio, yours, final. His, dele,
e a gente acaba usando seu, sua, seu, né? Na verdade, aqui seria seu, seu. E aí, ó, pode ser sua também. Mas aqui você tem que tomar cuidado para o que acontece, né? A gente tende a usar o your para quando fala dele. Tá errado, tá? Ó, não. Tem que usar o his. O his, que significa dele, é começo, meio e final da frase. Aqui não tem variação. O her é her para começo e meio, significa dela, o seu, sua, né? E o hers no final da frase. O its é para esse pronome aqui, ó. It, its. Tá, vamos lá. He significa ele, she significa ela. It significa ele e ela, mas que coisa, né? O he é quando é uma pessoa, um homem, ele. She, ela. E o it é para objetos, coisas, animais, quando eu falo do tempo e quando eu falo a hora para começar a frase. E quando eu quero falar que é, por exemplo, a ração do cachorro, né? It's dog food. Então, aqui, ó. It's, a ração dele, tá? Seu, sua ou o dele, dela também. Tá certo? O we, nós, e o pronome aqui é começo, meio e final, o it's da frase. Eu vou dar exemplos, então fica tranquilo. O our ou ours, nosso, nossa, nossos ou nossas. Então, our é começo e meio da frase e ours no final. Esse S aqui, né, para quem chegou agora, deve pensar, tá, ours singular, ours plural. Não. Our, começo e meio da frase, ours, final. E independente de ser plural ou singular, é a mesma palavrinha, tá? A mesma, e aqui a pronúncia é hour, como se fosse hora. O you, você, tanto no singular como no plural, é your, começo e meio, e yours no final. Tá vendo que não tem nada a ver se é singular ou plural, esse Szinho, e sim se é começo e meio da frase ou final? E o their, o they, eles e elas, e esse they aqui vale para he, she e it. Então, pode ser feminino ou masculino, pode ser objeto, pode ser qualquer coisa aqui. Vale tudo. E o possessivo do they é their ou theirs. Their, começo e meio da frase, e theirs, final. Então, aqui está o sujeito, eu conjuguei aqui o verbo to be e aqui o verbo to do. O verbo to be é ser ou estar, eu sou, eu estou, eu sou brasileira. I am, aqui ó, I am Brazilian. Eu estou com fome. I am, então ó, primeiro eu sou. I am Brazilian, eu sou brasileira. Eu estou com fome. I am, de novo, eu estou hungry, com fome. Então fica aqui o verbo então to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aqui o verbo to do, fazer. I do, aqui é tudo presente simples, tá? You do, she does, he does, it does, we do, you do, they do. Agora, eu vou mostrar os exemplos que eu tinha falado para você, né? Que eu ia mostrar. Então, aqui exemplos com my e mine. It belongs to me. It's mine.
It belongs to me. It's mine. Isso pertence a mim, é meu. Olha o mine aqui no final da frase, tá vendo? Isso pertence. Belong significa pertencer. It belongs to me, it's mine. It has my initials on the seat. Tem as minhas iniciais no assento. Agora aqui, ó, your, yours. Seu, sua, seus, suas. It's your favorite color. É a sua cor favorita. Então, aqui tá o your, no meio da frase. I think it must be yours. Yours no final da frase. Eu acho que deve ser seu. Tá? Se você achar que é muita informação que eu tô dando agora, não se preocupe, eu vou te dar a apostila depois, você reassiste essa aula. E se esse assunto estiver muito avançado para você, o que você vai fazer? Eu não falei que, por exemplo, o verbo belong significa pertencer? Então, você vai escrever lá no seu caderno de vocabulário que você vai ter aqui para frente, daqui para frente, se você não tem ainda. Belong, aí você põe na frente, pertencer, tá? It's my favorite color. It's your favorite color. Favor é favorita e color cor. Põe lá no seu caderno. Depois, se você quiser fazer os cartões, os flashcards, você vai comprar cartõezinhos como este aqui, assim, ó. Aí você escreve a palavrinha aqui em inglês, escreve atrás em português e tenta adivinhar. Você vai brincar de flashcards. Então, aqui agora, his, dele, que aqui tanto faz, tá? Começo, meio e final de frase. It belongs to John. It's his. Isso pertence a John. Isso, né? Pode ser um objeto. It's his. É dele. His dad got it for his birthday. O pai dele conseguiu para o aniversário dele. His birthday, aniversário dele. Agora aqui eu tenho o her e o hers, que é dela. I know they are hers because her skates have pink laces. Agora, olha que interessante. E olha, aqui tá hers, né? Você vai falar, mas o hers tá no meio da frase. Não, porque o que significa em inglês because? Por quê? Quando eu começo a frase com porquê, eu já separei uma sentença da outra. Aqui não tem vírgula, mas eu preciso saber que uma frase completa de sujeito, verbo e complemento já foi. Aí eu vou para a segunda frase, entende? Você lembra daquilo que você põe duas frases juntas, né? Uma frase depende da outra, vocês lembram disso do português? Né? Eu não quero entrar nesse assunto, tá? Eu só quero dizer para você o quê? Que a gente tem que analisar a estrutura da frase para saber que está no final. E aqui a dica que eu dou é que apareceu o because, então eu já sei que terminou. Então, até agora, a única coisa que você tem que saber tem um because, que é o porquê de resposta. No meio da frase, eu já sei que aqui terminou a primeira frase. É só isso que você precisa saber por enquanto. Because her skates have pink laces. Porque eu sei que são dela, porque os patins dela têm cadarços rosa. Então, I know, eu sei, they are hers, são dela, porque her skates, os patins dela, her skates, o pronome vem sempre na frente, diferente do português. Have pink laces, tem cadarços rosa. Agora, o it belongs to me, isso pertence a mim. I should put it back in its cage. Ele pertence a mim. Eu deveria colocá-lo de volta na gaiola dele. Então, esse it aqui, o it e o is, it's,
está se referindo a um pássaro, né? Se é gaiola, a um pássaro. Na prova da Go, na prova de inglês da Go, tem uma pergunta assim, ó. Tem um texto de uma pizzaria, aí a pergunta, esse it se refere ao quê? E a resposta correta, se eu não me engano, é a Itália, né? Que é o it, para falar também do país, tá? E agora, ours, nosso, nossa, nossos, nossas. It belongs to us, isso pertence a nós. It's ours, é nosso. Our dog's name is Buster. Então, ó, o it é o dog, é o nosso. Então, esse cão é nosso. O nome dele, o nome do nosso cão é Buster. Aqui o ours está no final, põe o S, aqui está sem o S. E aí, você deve estar falando, mas você está falando o cão, usou o our, falando que é nosso. Por que aqui usou o its? Porque aqui eu estou me referindo à gaiola do pássaro. E aqui eu estou falando que o cachorro é meu. Então, é diferente o sentido. O your não tem outro exemplo, porque já tem ali em cima. E por último aqui, ó, their e theirs. I'm sure they are theirs. Eu tenho certeza que são deles. They always have their books lying around. Eles sempre têm os livros deles espalhados. E aqui eu usei o their books, livros deles, ok? Então, vamos lá. Agora, eu quero que você substitua aqui, ó, o sujeito. Você vai fazer comigo, ok? Esse exercício. O sujeito pelo o pronome. Então, você tem que identificar o pronome e colocar aqui uma das palavrinhas que estão dentro desse quadradinho aqui. Então, eu fiz aqui para você o primeiro exercício. Eu peguei o sujeito, que é you and I have grammar books. Aí eu substituí por we, que somos nós, né? Se é você e eu, o pronome para substituir é nós. Vale você grifar aqui. Então, aqui a gente está aprendendo a identificar o sujeito. Kate has a blue pen. Então, o sujeito é Kate. Eu vou substituir por she. She has a blue pen. Bob has a notebook on his desk. He has a notebook on his desk. Anna and Bob have notebooks. Anna and Bob. O sujeito aqui vai ficar eles, né? They have notebooks. Samir is a student in our class. Pronome aqui vira he. He is a student in our class. Mr. and Mrs. Johnson have 2 daughters. Então, aqui fica eles. They have 2 daughters. Amanhã eu vou retomar esse exercício aqui na aula. Nós vamos corrigir juntos. Assim como eu vou passar um link aqui na descrição desse vídeo para você fazer o exercício também. Então, quero que você printe essa tela para você fazer esse exercício que eu vou corrigir amanhã. E você pegue o link que está aqui na descrição desse vídeo para você fazer o exercício também, que eu vou corrigir com você amanhã. Então, não perca a aula de amanhã. Certo? Muito bem. Muito bem! Eu contei para você hoje um pouco da minha história e eu também ensinei um pouco de gramática. Eu falei para você em qual momento aí você vai precisar da gramática, que pode ser durante os processos seletivos. A gramática também ela serve para você limpar o seu inglês. Então, depois que você já está falando um pouco de inglês,
Ela serve não só para você entrar numa empresa aérea, né, para você conseguir resolver os exercícios, serve também para limpar o seu inglês e você falar um inglês aí mais perto da fluência sem cometer erros, né? A gramática pura, aquela gramática purinha que você faz muitos exercícios de gramática. Eu mostrei para você aqui um pouco sobre pronomes, pronomes pessoais, pronomes possessivos. Nós fizemos exercícios para você substituir o sujeito por um pronome pessoal. Deixei um exercício aqui para você fazer de pronomes possessivos, que eu vou corrigir amanhã. Não deixa de fazer o exercício. Eu fiz com tanto carinho, eu preparei essa aula com tanto carinho, e eu quero que você faça esse exercício antes de vir para a aula amanhã, porque quem faz exercício vai mais longe, consegue resultados mais rápido, né? Lembra que eu falei para você que eu fiquei 3 meses lá, trancada na minha casa nos Estados Unidos, estudando muito, fazendo muito exercício para conseguir aí chegar no inglês mais rápido. E eu tenho certeza que você consegue também. Lembre-se que você tem ainda mais 3 meses no ano de 2024 para chegar em 2025 arrebentando, vai fazer toda a diferença. Amanhã, além da revisão da aula de hoje, né? Eu vou corrigir os exercícios. Eu também vou falar um pouco sobre habilidades e qualidades que o comissário tem que ter em inglês. Pode cair na prova de inglês das empresas aéreas, pode cair no processo seletivo da Gol e da Emirates, tá certo? Da Azul também, tá? Já cai em 2022, então a gente não sabe como vai ser 2025, a gente se prepara para o que tiver na frente, tá certo? Um beijo para você, obrigada pela sua presença. Bye bye!